Olá, tudo bem, gente? Nós estamos começando agora nossa segunda quinzena de atividade aqui no AVA, tá? E agora a gente vai começar a falar sobre conteúdo de comportamento organizacional, que é uma parte muito importante da gestão de pessoas. Nós vamos ver uma introdução bem legal do que é o comportamento organizacional, tá bom? Mas antes disso eu queria falar algumas coisinhas com vocês bem rápido. Primeiro, em relação às atividades do AVA, como é que elas são postadas, tá bom? Só para lembrar vocês, as nossas atividades elas são postadas de forma quinzenal. Como é que funciona isso? Alguns professores vão postar atividades para vocês na primeira semana da quinzena e alguns professores vão postar atividades para vocês na segunda semana da quinzena, tá? No nosso caso, a gestão de pessoas ela é sempre escalada para a primeira semana da quinzena. Então, sempre no começo da semana da quinzena, na primeira semana, eu vou estar postando já para vocês aqui no AVA a atividade. Vai estar sempre disponível já na segunda-feira para vocês, tá? E aí o prazo normal, pessoal, dessa atividade é que ela vai até na sexta, tá? E aí é livre para o professor poder estender isso. No nosso caso, ele sempre fica aberto a quinzena inteira, de forma liberada mesmo para vocês. Então, eu vou sempre deixar bem claro lá na página da atividade qual o período que ela vai estar aberta para vocês. Então, se é na primeira semana da quinzena, ela ficaria do dia 19 até 19, 20, 21, 22, 23, até no dia 23, que seria o padrão. Mas eu sempre deixo aberto mais tempo, então ela vai até a outra semana da quinzena, isso dentro do prazo, e ela ainda segue recebendo postagem fora do prazo por mais uns 15 dias sem dificuldade alguma, tá bom? O que é muito importante é que vocês parem de confiar tanto no calendário. Tentem criar uma agenda, uma organizaçãozinha para que vocês consigam postar as atividades e não ficarem agarrados com muita coisa, tá bom? Sei que vocês têm um monte de coisa para fazer, vocês têm muita disciplina para dar conta, sei que não é fácil, tá? Então, se vocês conseguirem criar uma agenda, às vezes colocar um lembrete no celular, tentar fazer algo similar ao que era o horário regular do IFES, pode facilitar para vocês, tá bom? Para que vocês consigam se organizar, para que dê tudo certo nesse semestre, tá legal? Uma outra coisinha que eu queria falar com vocês, antes da gente entrar propriamente aqui no comportamento organizacional, que a gente possa falar sobre essa área tão importante da gestão de pessoas, é muito importante que eu fale para vocês em relação à questão dos momentos síncronos, tá bom? Durante as reuniões com os líderes, eles passaram para os professores como que vocês gostam dos momentos síncronos, tá? Eu cheguei a fazer uma enquete com a turma, com as turmas, né, no caso, no final do semestre passado, e eu tive um feedback muito baixo, uma resposta muito baixa em relação a essa adesão aos momentos síncronos. Tá bom? E aí, aqui embaixo desse vídeo vai ter um link de um form do Google, um formulário do Google, que vocês vão poder preencher dizendo se querem ou não fazer momento síncrono, tá bom? Porque o que acontece? A minha ideia é sempre ou fazer momento síncrono ou fazer videoaulas como essa que eu vou produzir agora para vocês, que eu vou estar trazendo o conteúdo da disciplina para que vocês possam estar atentos a ele, tá? E aí, se for no momento síncrono, eu não vou fazer essas videoaulas. E se eu for fazer videoaulas, eu não vou ficar fazendo os momentos síncronos, tá bom? O que não impede também de eu fazer videoaula e no momento que vocês têm uma dúvida, vocês peçam, a gente pode fazer uma reunião no Zoom, ou a gente pode fazer uma reunião no Meet, para a gente poder conversar e esclarecer dúvidas que vocês possam ter em relação ao conteúdo. Isso nunca vai ser um problema, a gente pode fazer assim como a gente sempre faz pelo WhatsApp com quem tem dúvida e me procura, tá bom? Então, qual é a ideia? Que vocês respondam lá nesse form do Google se tem interesse nos momentos síncronos, se vocês querem que os momentos síncronos sejam regulares, se vocês querem que eles sejam para eu passar esse conteúdo que eu vou estar passando aqui como se fosse uma aula, ou se vocês preferem que eles sejam só para tirar dúvidas eventualmente, tá bom? A gente pode fazer do jeito que for melhor para vocês. Porque qual é o grande problema? Eu preciso de ter pelo menos a adesão de mais da metade da turma para ser interessante fazer o momento síncrono. Eu não me importo se a sala está cheia ou não, se tem muito volume de gente ou não participando do momento síncrono. A ideia é que vocês tenham acesso ao conteúdo e à explicação. Então, às vezes eu vou fazer um momento síncrono, eu vou ter lá 20 alunos, eu vou ter lá 15 alunos de cada turma. Parece que eu tenho uma sala com um monte de aluno, mas aí tem muito aluno que não está recebendo esse conteúdo, não está recebendo essa informação. E ele vai simplesmente receber lá o slidezão, e aquilo ali vai ficar um pouco engessado, ele vai receber só o livro, não vai entender nada. E a ideia, como eu falei com vocês lá no começo do ano, quando a gente não podia ter aquele contato que era o que faz valer a pena, quando a gente podia ter aquele contato tão melhor, eu falei com vocês que a ideia dessa disciplina é que vocês aprendam, que vocês consigam entender, tá? Ano que vem a gente vai rever essa matéria lá no terceiro, entendeu? Ela vai ser bem mais rapidinha. Então é muito interessante que a gente consiga entender o que é a gestão de pessoas e qual a importância dela para as organizações, tá? Então por isso que se fosse para fazer assim, momento síncrono com poucos alunos, eu não acho interessante porque muitos ficariam sem receber o conteúdo. E fazendo essas videoaulas como essa aqui que eu vou
produzir para vocês agora, vocês todos vão conseguir acessar esse material. Então a informação fica disponível para todo mundo e enquanto vocês quiserem acessar, tá bom? Que fica lá no YouTube, então mesmo que acabe aqui no AVA precisando, esse material está lá à disposição para vocês, tá? E aí, vou deixar lá o form, querendo fazer um momentinho que a gente faz, é bem legal, ele é bem mais dinâmico, que vocês vão poder falar, vão poder tirar dúvida na hora, é muito legal também. A minha única preocupação é o caso de ter muito aluno que não participe e aí fica uma parte da turma prejudicada. Essa é a minha única preocupação em relação à questão dos momentos síncronos, tá bom? Já falei demais de coisa introdutória, estamos aqui, o professor falando há quase 5 minutos, já imagino que deve ter gente aí colocando o vídeo no 2.0, faz parte do show, né? Vamos falar de comportamento organizacional? Vamos entender o que é isso e qual a importância disso para as organizações? Bora lá então, dá uma olhada aí. O que é comportamento organizacional então, pessoal? O comportamento organizacional, ele tem algumas definições que são trazidas para a gente pelo Robbins, tá bom? Robbins é o autor deste livro que fala sobre o comportamento organizacional. Importante, vocês sabem o seguinte, esse livro está disponível para vocês lá no sistema acadêmico, tá? Em materiais de aula dessa disciplina você tem esse livro na íntegra, tá bom? O livro Comportamento Organizacional do Robbins. Só procurar lá que ele vai estar à disposição de vocês, tá bom? Então vamos lá. O que é o comportamento organizacional, pessoal? Ele tem algumas definições. O Robbins diz que ele é um campo de estudo que investiga os impactos que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações com o propósito de utilizar esse conhecimento para melhorar a eficácia organizacional. Tá? De forma resumida, a gente pode dizer que ele se refere a quê? Ele se refere ao estudo sistemático das ações e das atitudes das pessoas dentro das organizações. Tá? Por que é importante a gente diferenciar sistemático de intuição? Tá bom? Você para e pensa numa coisa. Imagina que você tem um colega e o seu colega ele começa a ficar gripado, ou sua colega começa a ficar gripada. O que você já pensa automaticamente? Ah, não calçou o chinelo. Ah, deve ter andado descalço. Ah, tomou chuva. Sabe? Você começa a vir com um monte de suposições do que poderia ter acontecido para que essa pessoa pudesse ter esse problema. Tá? Mas isso aí é o que? Isso é simplesmente intuição. Você está sugerindo algo que possa ter acontecido. Tá? Imagina alguma coisa um pouco mais complexa. Imagina que você está num curso do IFES, você está fazendo o ano regular no IFES, e aí o professor vai e coloca à disposição um curso extra lá, uma disciplina optativa de cálculo avançado. Tá? E aí já no momento introdutório dessa aula, o professor ele pergunta para você assim: por que o sinal da segunda derivada é negativo quando a primeira derivada é igual a zero, se a função for côncava para baixo? Você vai olhar para a cara do professor e falar: professor, não sei, parece que eu estou fazendo curso, não é? Agora você imagina uma outra situação, tá? Imagina que você está aqui num curso de comportamento organizacional e eu te pergunto assim: por que os trabalhadores não se sentem mais motivados como eles se sentiam há 30 anos atrás? Por mais que seja uma pergunta que também exige um pouco de complexidade para você poder analisar, você já começa a conseguir, a tentar formular algumas suposições, algumas alternativas, tá bom? Por quê? Porque coisas mais palpáveis a gente tende a ser mais intuitivo. E isso é o grande problema para você entender o comportamento organizacional, tá? Não é uma coisa intuitiva. Essa disciplina ela é sistemática. Existem diversos estudos que foram estudando o comportamento humano no ambiente organizacional para poder entender como as pessoas pensam, para poder entender como as pessoas agem, tá bom? Porque qual que é o grande problema, pessoal? A gente precisa entender que a nossa percepção sobre as coisas mudam ao longo do tempo. Você às vezes enxerga uma coisa de um jeito, mas com o passar do tempo, quando você vai entendendo melhor, aquela coisa vai ficando mais clara para você. Essa primeira definição que eu coloquei aqui para vocês, se você está olhando para ela agora, você está pensando: caramba, ela é muito complexa, ela tem muita informação, não estou entendendo nada. Tá? Mas quando a gente acabar essa aula, isso vai ficar muito mais claro para você. Por quê? Porque a sua percepção em relação a esses fatos vai se modificando. Olha, por exemplo, para essa imagem. O que vocês veem nessa imagem? Olhem com bastante atenção para essa imagem e tentem verificar todos os elementos que tem nela, tá bom? Para que vocês entendam como que a sua percepção vai mudando à medida que você vai olhando melhor para alguma coisa, tá? À primeira vista, você pode ter visto um casal de senhores, tá? Mas se você aproximar um pouquinho mais do seu olhar com um pouco mais de atenção, algumas pessoas podem dizer: eu vi uma taça. Alguém pode dizer: eu vi um leão. Alguém pode dizer: eu estou vendo, sabe o que, professor? Eu estou vendo um cara tocando violão aqui
e outro cara que tem alguma coisa em cima da cabeça dele. Tem uma garrafa do lado, e olha, aqui eu vejo tipo uma casa e tem uma mulher saindo dela. A percepção que a gente tem das coisas vai mudando ao longo do tempo. E é muito importante que vocês tenham isso em mente, tá bom? A nossa intuição nos diz alguma coisa, mas às vezes a nossa intuição ela tá errada, tá? E a gente tem que buscar entender as pessoas. Por que as pessoas agem de certa forma e não de outra? Por que uma organização age de uma forma e não de outra? Por que um grupo age de uma forma e não de outra? O que leva a ser desse jeito? Qual é a motivação? Por que isso acontece? Isso é estudo do comportamento dentro das organizações, tá bom? Então, vamos avançar um pouco mais. Imagina que você é um executivo de uma grande empresa ou que você é uma executiva de uma grande empresa, tá bom? Como é que você, enquanto executivo, enquanto executiva, vai fazer o seu trabalho? O executivo ele executa o seu trabalho a partir do direcionamento que ele vai dar para o trabalho de outras pessoas. Ele vai dizer para outras pessoas o trabalho que elas têm que fazer, ele vai guiar essas pessoas pelo caminho, ele vai comandar os seus supervisores, os seus gerentes, os superintendentes, para que eles consigam fazer o trabalho da melhor forma possível e alcançar os objetivos da organização. Tá bom? Como é que ele vai fazer isso? O que ele tem que fazer? Como é que é o passo a passo? Sem essas pessoas que estão no caminho do executivo, o trabalho dele não vai acontecer. Ele precisa que essas pessoas estejam trabalhando, que essas pessoas estejam dispostas a entregar o seu melhor para que a empresa possa crescer. Tá? Essas pessoas elas são indivíduos e são grupos. Tá? Então você tem que entender como é que essa pessoa, no individual dela, como é que é o pensamento individual dessa pessoa, a base dessa pessoa, e como é que essa pessoa também se porta dentro dos grupos em que ela atua dentro da organização. Tá? Por quê? Porque a organização, galera, ela funciona como uma grande máquina. Se o seu corpo humano, ele funciona como uma organização. Você tem que entender como ele funciona, conhecer cada uma das suas partes e fazer isso acontecer da melhor forma possível, tá bom? É fácil? Não, não é fácil. Mas a gente tem que entender como funciona para fazer isso acontecer direitinho, né? E tem um aspecto muito importante nas organizações, pessoal. Sabe qual é? As organizações, elas têm dentro dos seus grupos e dentro das pessoas que estão nela, forças diferenciadas. As pessoas dentro de um grupo, elas são mais fortes. O grupo, juntando com outros grupos que existem dentro da organização, tem uma coisa ainda mais forte. A organização ela é muito forte quando ela tem todos esses grupos reunidos e funcionando de forma conjunta. Tá legal? Vamos avançando então. Bom, e aí, o que é que faz um executivo? Qual a importância do executivo, do administrador? Tá? Quando você pensa no ambiente organizacional, é muito importante que você tenha em mente o seguinte: a organização ela tem diferentes papéis para cada um dos seus membros, tá bom? E existem diversos tipos de organização. Eu tenho organizações de grande porte, eu tenho organizações de pequeno porte também. A sua casa funciona como uma organização também. Se você parar para pensar, a sua casa também é uma organização. Você também precisa seguir uma série de regras, tem que ter uma série de... tem alguém que comanda, tem alguém que segue ordens, tem funções determinadas para cada um dentro da sua casa. Então pensa também talvez numa igreja, no supermercado, num mercadinho, num verdurão. Todos esses ambientes são organizações. Os portes são diferentes, o tipo de gestão é diferenciado, mas todos são organizações, tá bom? E aí, o executivo, ele tem alguns papéis muito importantes, ele tem algumas funções importantes, ele tem algumas habilidades muito necessárias, tá? Bom, inicialmente a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre a função do administrador, tá? E aí você vê como é que a gestão de pessoas, e no caso aqui o comportamento organizacional, vai se relacionar com a teoria da administração, tá? Se relacionar com a administração em si, até porque é base da administração. Tá? E a gente tem lá no nosso livro de administração, do nosso fundamento, uma coisa que Fayol estabeleceu pra gente lá no início do século passado, cara, lá em 1912, mais ou menos, Fayol já falava sobre o que a gente vai chamar aqui de POC 3, tá? POC 3. Não, desculpa, POC 3C, POC 3 não. POC 3C. O que é o POC 3C? Prever, organizar, coordenar, comandar e controlar, tá bom? É o POC 3C, tá? Que eu vou fazer o P, o O e 3 Czinhos. Tá? Isso aqui é o que Fayol definiu lá atrás como sendo as funções do administrador. Tá? E essas funções que Fayol estabeleceu deram base para o surgimento da teoria clássica da administração. Tá bom? Enquanto o Taylor falava lá sobre a administração clássica, sobre a questão dos tempos e movimentos, Fayol estava lá na França desenvolvendo a análise das funções administrativas, entendendo, olhando a organização de cima para baixo.
como que era importante você poder administrar e controlar e organizar uma empresa, tá bom? E aí ele foi lá e estabeleceu o famosão PO3C, que é prever, organizar, coordenar, comandar e controlar a organização. Passaram alguns anos, mais ou menos uns 50 anos, chegou um tal de Drucker, Peter Drucker e outros pensadores que falaram, cara, tem que dar uma renovada nessa teoria do Fayol. E aí eles vieram e propuseram pra gente a teoria neoclássica. E na teoria neoclássica ele falou, não quero saber de PO3C não, eu quero saber de pode ser, tá? E aí ele foi e trouxe pra gente o pode ser. O pode ser do Drucker, ou do Drucker, fala como você achar mais bonito, não tem erro não, tá? O pode ser dele estabelecia que as funções do administrador, as funções da administração são planejar, organizar, dirigir e controlar. Pode ser planejar, organizar, dirigir e controlar. E o administrador tem que fazer isso o tempo todo, tá bom? É o que ele faz no dia a dia dele. Esse pode ser, tá bom? Essas são as funções do administrador, tá bom? Então assim, ele tem que fazer planejamento? Tem. Porque tudo que você vai fazer no dia a dia, no ambiente organizacional, primeiro você planeja, tá bom? Você pensa como você vai fazer para depois você executar. Imagina que você vai produzir uma redação. Inicialmente você planeja, você faz o seu rascunho, o seu esboço, você organiza as suas ideias para depois você poder colocar isso em execução, não é verdade? Então primeiro você faz o planejamento, você pensa naquilo que você quer fazer, você imagina onde você quer chegar, para depois você conseguir se organizar, colocar em prática aqueles pensamentos que você definiu aqui atrás. E nessa organização você tem que vigiar para ver se está tudo acontecendo direitinho, fazer de uma forma que você tenha que fazer poucos ajustes no meio do caminho. Depois que está tudo organizadinho, você só vai dirigir, vai fazer acontecer, vai coordenar isso tudo para que isso funcione no dia a dia, que a sua rotina não vacile, para que você não procrastine, não deixe de fazer nenhuma atividade que você precisa fazer. E aí no meio do caminho, uma coisinha ou outra, deu uma derrapadinha, dormiu um pouquinho a mais ao invés de estar estudando, você só dá uma controlada, dá uma organizada para você poder fazer acontecer. Todos os dias o administrador, o gestor, o executivo, ele tem que estar fazendo pode ser. Tá? Ele vai fazendo a previsão do que ele tem que executar, ele organiza as pessoas para que as pessoas estejam nos seus postos de trabalho, fazendo o seu trabalho, tá? Ele dirige essas pessoas fazendo pequenas correções, sugerindo alterações, sugerindo melhorias no trabalho que elas estão executando e vai controlando pequenos erros que ocorrem no meio do caminho, pequenas falhas que acontecem. Esse administrador, esse executivo, ele vai corrigindo para que funcione tudo bem no ambiente organizacional. Tudo bem até aqui? Vamos avançando? E aí, além dessas funções que ele tem que desenvolver, esse gestor, essa executiva, ela também tem que desenvolver alguns papéis e habilidades, tá? Ela tem que ter alguns papéis dentro da organização e ela tem algumas habilidades. Como assim, professor? Primeiro, ele tem que ter habilidade interpessoal, tá? Ah, professor, esse negócio de interpessoal é muito complicado, não tenho vocação para poder ficar lidando com pessoas, ficar conversando com os outros, ficar aturando, ficar... Nossa, tem gente que é muito enjoada, tem gente que é muito bruta, como é que eu faço com isso? Como é que eu vou lidar com isso? Cara, não tem pra onde correr, tá? Se você quiser trabalhar no ambiente organizacional, você vai ter que aprender a lidar com isso, tá? É uma regra. Ah, professor, mas eu não quero ser administrador, eu não quero ser gestor, eu quero ser advogado. Maravilha, você vai querer trabalhar no escritório. Não, professor, eu quero fazer direito só, não quero nem ser advogado, não, eu quero fazer direito. Maravilha, você vai ter que fazer um concurso público, então, o seu sonho talvez fazer um concurso público, virar juiz, que maravilha, hein? Bom demais. Vai ter que lidar com pessoas. Você tem que ter habilidade interpessoal. Você vai ter que conversar com outras pessoas, tanto pessoas que vão estar no seu nível hierárquico, pessoas que vão estar abaixo de você na hierarquia, pessoas que vão estar acima de você na hierarquia. E a capacidade interpessoal é fundamental para o gestor. Tá? Ele tem que ter isso aí. Por quê? Quando eu falo de interpessoal, pessoal, eu quero dizer assim, o gestor, ele se torna uma figura de referência, sabe? Ele é aquela figura de proa. Imagina um barco, o capitão que vai lá na frente do barco, que demonstra que tem coragem, que tem força. Essa é a postura que você tem que ter, tá? E o gestor tem que ter essa postura de líder, tá bom? Além disso, ele é o contato que a empresa tem com o mundo exterior, tá bom? Ele direciona a sua empresa. Além dessa habilidade interpessoal, o que mais que um gestor precisa ter, que um executivo precisa ter? Ele também exerce papel de informação. Como assim informação? Ele recebe muita informação, tá? Ele recebe muita informação do meio, ele verifica oportunidades que surgem no mercado e ele leva até os seus funcionários, ele filtra aquilo que é positivo e aquilo que é negativo, tá? Ele atua como um porta-voz da empresa,
tá? Ele fala pela organização, ele direciona os trabalhos da organização, tá? Então ele é fonte de informação, as pessoas confiam nele, tá bom? Além disso, o terceiro papel que os gestores desenvolvem é o papel de decisão, tá? Você está sentado na cadeira, você comanda, você tem que decidir o que é melhor e o que tem que ser feito, tá? Ninguém quer estar no seu lugar. Na hora que você tem que dar uma notícia ruim, quem tem que dar é você. Na hora que você tem que dar uma notícia boa, muitas pessoas vão aparecer para querer dar notícia para você ou estar do seu lado para dar notícia boa. Mas na hora que a notícia é ruim, que o problema é complexo de ser resolvido, quem é que você acha que vai querer estar lá para fazer o seu trabalho? Tá? Na hora que você está num cargo de chefia, como executivo, você tem que tomar decisões muito importantes, tá? Você direciona o trabalho da empresa. Então teve uma turbulência, teve um problema grande, você que vai resolver. Você vai ter que alocar os recursos, dizer onde eu vou colocar cada coisa, onde eu vou colocar cada pessoa, onde eu vou definir cada coisa, que projetos eu vou desenvolver, tá? É o gestor quem faz isso, tá bom? Além disso, ele também vai ter que ter algumas habilidades diferenciadas, tá bom? Primeira das habilidades técnicas. O que é isso? Isso é educação formal, tá? Ele tem que ter as competências necessárias, as competências técnicas necessárias para poder ocupar aquela função que ele está ocupando, tá bom? Ele vai ter que definir o que cada um vai ter que fazer. Geralmente essas habilidades técnicas, elas se constroem após anos e anos de educação formal, onde ele vai se preparando para poder desenvolver aquela função que ele foi escalado para desenvolver, tá bom? É rápido? Não. É fácil? Nem um pouquinho, tá bom? Mas ele também precisa ter habilidades humanas. Tá? Olha só o interpessoal vindo aqui agora, mas na forma de humanas. Como é que muda um pouquinho, né? O que seriam essas habilidades humanas? Quando eu falo em habilidades humanas, estou falando na capacidade de trabalhar com pessoas, tá? Capacidade de entender as pessoas e buscar motivar essas pessoas. Motivar elas tanto no nível individual quanto no nível grupal, tá bom? Entender e motivar essas pessoas, entender as necessidades que cada uma tem. Tá bom? Por que o grupo tomou determinada atitude? Por que a pessoa agiu de tal forma? É papel do líder, do gestor, compreender isso, buscar entender e buscar melhorar o ambiente de trabalho sempre. Tá bom? Entender os comportamentos. Ele tem que ter essa capacidade de análise do pessoal. Tá? E aqui vem a terceira e última, que é extremamente complexa, que são as habilidades conceituais. Tá? Por que ela é mais complexa, professor? Porque ele vai ter, pessoal, que processar e interpretar informações numa velocidade muito grande, tá? Ele vai ter que saber como lidar em situações muito complexas. Problemas grandes que surgem, ele vai ter que saber como é que ele vai pegar aquele conhecimento técnico que ele tem, as suas habilidades humanas, e vai ter que unir isso tudo para poder resolver o conflito da melhor forma possível, tá? Então ele vai ter que estabelecer formas de resolver esses problemas. Essa é muito difícil, tá? Às vezes o cara ele tem muita habilidade técnica, às vezes esse cara ele tem muita habilidade humana, sabe lidar com as pessoas, mas ele falha nas suas habilidades conceituais. Ele não consegue resolver um conflito grave, algo muito complexo, foge da competência dele. E aí a gente tem um problema grave na organização, porque é um gap muito grande, é uma lacuna muito grande que tem que ser preenchida, tá bom? Professor, para que precisa disso tudo? Por que o cara tem que ter esse monte de habilidades, esse monte de papéis, cumprir esse monte de funções? Como é que esse comportamento organizacional me ajuda nisso? Pessoal, ele ajuda por quê? Porque eu preciso, dentro do ambiente organizacional, explicar, prever e controlar o comportamento humano. E é nesse momento que o estudo do comportamento organizacional vai ajudar o administrador. Tá? A partir do estudo do comportamento organizacional, eu vou entender como as pessoas funcionam. Eu tenho que conseguir explicar. Sabe quando vem alguma coisa, parece que é uma coisa simples, mas você sempre quer explicar? A pessoa te faz uma pergunta, às vezes você não tem a resposta pronta para aquilo, mas você quer tentar explicar, tentar entender o porquê que uma coisa funciona daquela forma. E essa habilidade de explicar é muito importante. E o estudo sistemático do comportamento organizacional ajuda o gestor a fazer isso. Para quê? Para que ele possa também fazer previsões, tá? Para que ele possa prever como agir em determinada situação. Imagina comigo, você é gestor de uma grande empresa e você precisa automatizar uma linha de produção. Como é que seu funcionário vai lidar com isso? Você tem que ter capacidade de prever o que pode acontecer quando você fizer isso. Ou então, de uma outra forma, imagina que você quer abrir uma nova planta de uma unidade, você quer abrir uma segunda unidade, você quer automatizar um pouco mais. Como o seu trabalhador vai lidar com isso? Então você tem que ter capacidade de previsão. O estudo do comportamento organizacional também te ajuda nisso. E principalmente, é uma coisa bastante controversa, que é controlar, tá? Controlar esse comportamento humano.
Tá? Isso é uma coisa que tem que ser feito com muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas confundem controlar com querer impor, manipular as pessoas, tá bom? Como é que eu posso fazer para ajudar a pessoa, olha só, hein? Ajudar a pessoa a ter o melhor desempenho, buscar o melhor desempenho. Isso é uma coisa. Agora, o que eu posso fazer para garantir que essa pessoa tenha o melhor desempenho? Às vezes, para isso, eu vou tomar atitudes que não seriam éticas. Tá? Então o gestor tem que estar muito atento para que ele nunca fira a ética no momento dele poder demandar algo do seu funcionário, tá? No momento do controle. Tá? Então eu tenho que controlar de uma forma que eu não fira as liberdades individuais dos indivíduos no ambiente organizacional, porque aí a gente cria um problema ético e isso estoura na organização. A imagem da organização é algo muito sensível. Tá? E se as organizações não cuidam bem da sua imagem, ela fica maculada e cria um problema muito grande. Tá bom? Quando a organização perde a sua imagem, a qualidade da sua imagem no ambiente organizacional, ela perde algo muito precioso para ela, que dificilmente ela consegue recuperar. Tá bom? Então, só recapitulando, isso é o que a gente fala de é aquilo que o comportamento organizacional busca fazer para os gestores, tá bom? É o objetivo dele no ambiente organizacional. Então ele vai auxiliar que os gestores consigam explicar, prever e controlar o comportamento humano, tá bom? Então eu vou explicar, eu vou entender as razões que levaram alguma coisa a acontecer, tá bom? Mas, por exemplo, um grupo valioso de funcionários que pede para sair da empresa, tá? É uma perda muito grande para a empresa. Então por que a empresa está perdendo esses funcionários? É preciso entender, precisa de ter alguma explicação que justifique isso para ele, tá bom? Tem um pouco a ver com rotatividade, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Quando eu falo de prever, eu estou falando de usar o passado, tá bom? O contexto para estimar o que vai acontecer no futuro, tá bom? Aí volta naquela explicação que eu dei para vocês, a questão da automação. Eu quero automatizar uma linha de produção, como é que o funcionário vai lidar com isso? E o controle, que é um pouco controverso, ele conduz a eficácia da empresa, ou seja, ele ajuda a empresa a ser mais eficaz, a conseguir alcançar melhores resultados, a melhorar o seu nível de produtividade. Quando você controla bem o ritmo de trabalho, controla bem o que a equipe está fazendo. Mas eu tenho que ter muito cuidado para que eu não fira a liberdade individual de cada indivíduo, porque isso pode ser mal interpretado e você pode ter um problema sério no ambiente organizacional. Tá legal? Bom, em frente. Se você percebeu, não sei se você percebeu, mas eu acredito que sim, que eu falo muito aqui sobre prever o comportamento, entender como funciona a pessoa, como funciona um grupo de pessoas, o ambiente, falei de ética. Por quê? O comportamento organizacional é uma área de estudo da administração que tem influência de diversas disciplinas, tá bom? E entre elas, o que eu mais destaco para vocês são a psicologia, a sociologia e a antropologia, tá? Como assim, professor? Vamos olhar. Olha só, pessoal, psicologia. O que a psicologia estuda? A psicologia ela estuda, vamos olhar mais a fundo. Olha lá, ó. A psicologia ela estuda, ela busca medir, explicar e algumas vezes até modificar o comportamento dos seres humanos e dos animais, tá bom? Então ela estuda o quê? Ela estuda o comportamento, tá? Ela nos ajuda a entender isso. Isso aqui é muita psicologia social, que nos ajuda a entender como os indivíduos, como os animais se portam nos grupos, tá bom? Óbvio, a psicologia tem campos muito mais vastos para você poder explorar. E aqui no contexto do ambiente organizacional, ela mostra como que esses indivíduos interagem, tá? Então ela faz uma análise do nível individual. Nos últimos slides que a gente vai ver, fala sobre os 3 níveis no ambiente organizacional, tá bom? O individual, o grupal e também o nível organizacional, que é o terceiro nível, que é o nível mais elevado de sofisticação. Então a psicologia ela me ajuda a entender o comportamento dos animais e dos homens, né? E aí, como é que ela é utilizada no ambiente organizacional? Inicialmente eles estavam os problemas tipo de fadiga, falta de entusiasmo nas organizações, e agora eles avançam para estudos de aprendizagem, liderança e também satisfação com o trabalho. Tenham muito em mente essa questão da satisfação com o trabalho, que é um elemento chave para você compreender o comportamento organizacional, tá bom? Além da psicologia, a gente também tem a sociologia, tá? O que a sociologia faz por nós? A sociologia nos ajuda a entender, pessoal, o comportamento dos grupos, tá? Como as pessoas interagem entre si. Sociologia fala muito de política, o ambiente corporativo, como é que funcionam as pessoas dentro dos grupos, tá? Enquanto a psicologia foca muito lá pra gente nos indivíduos, a sociologia ela vai dedicar os seus estudos à análise do sistema social, a relação entre as pessoas, a análise dos grupos. Então olha aqui, ó, sua maior contribuição foi no estudo dos grupos dentro das organizações. Áreas como a dinâmica de grupo, cultura organizacional e estudo de conflito receberam muita influência da sociologia, tá bom? E por fim, a outra disciplina que é muito forte, que auxilia muito aqui no estudo do comportamento organizacional, é a antropologia, que trata do estudo das sociedades que visa compreender, ou seja, ela analisa as sociedades, ela analisa aquele conjunto, tá?
a antropologia ajuda a gente a entender por que cada organização é de um jeito. Para e pensa, por que a tua casa é de um jeito e a casa do seu melhor amigo é totalmente diferente? Tá? Por que cada um age de uma forma? Por que cada grupo age de uma forma? Por que cada organização é de um jeito? Por que os supermercados não têm o mesmo padrão de atendimento? Por que numa loja de roupa eu sou atendido de um jeito e numa outra eu sou de outra forma? Tá? Por que eu sou tão bem atendido em um local e no outro não sou? Por que cada organização é de um jeito? Tá? A antropologia ajuda a gente a entender essas variações que existem de comportamento no nível mais elevado, no nível organizacional. Tá? Então ela ajuda a entender a compreensão das diferenças de valores, atitudes e comportamentos fundamentais entre povos de diferentes culturas. Tá bom? Ajuda nos estudos de cultura e do ambiente organizacional. Tá? Não adianta, cada organização é de um jeito. Tá? E isso é um fato. Então essas disciplinas, esse estudo sistematizado, eles conseguem nos auxiliar a compreender essas variações. Por que é essa variação? Tá? Só para explicar, isso aqui é uma aula somente introdutória. A gente vai aprofundar esses estudos nos próximos conteúdos que a gente vai estar abordando, tá bom? Então isso aqui é bem introdutório mesmo. Vamos em frente? Estamos bem avançados já, tá bom? Daqui a pouco está acabando, eu prometo. Então, gente, como é que estudo do comportamento organizacional se relaciona com a administração? Professor, não estou entendendo quase nada disso. Como é que isso se relaciona com a administração? Ou então, não, professor, estou entendendo sim. Você está achando que eu sou o quê? Não estou entendendo nada? Estou viajando? Não, estou compreendendo. Faz sentido? Faz. Por quê? Por que uma organização existe? Uma organização existe basicamente para dar lucro e para gerar bem-estar social. Tá? Dependendo do foco de atuação dessa organização, ela existe para dar lucro para os seus acionistas, tá? E para gerar bem-estar social para a comunidade em que ela está inserida, para gerar um bem-estar para o cliente que consome seus produtos. Depende muito do foco de atuação dessa organização, ela vai ter o comportamento organizacional, ele vai ter impactos diferentes, tá bom? Mas na prática, pessoal, o comportamento organizacional ele vai buscar analisar alguns tipos de comportamento que são muito determinantes no desempenho do funcionário, tá bom? Primeiro deles, produtividade, tá? O que vem a ser produtividade? Produtividade tem a ver com quantidade e qualidade, tá, do serviço que eu desenvolvo. Então eu sou funcionário de uma grande empresa, tá? Eu tenho que medir o meu nível de produtividade, a empresa precisa medir, tá? Vocês viram aquele documentário que eu passei para vocês na primeira quinzena? Aquele documentário, o Michael Moore ele vai lá na fábrica da Ducati, lá na Itália. Lá na fábrica da Ducati, os caras falam para ele que o funcionário deles tem 2 horas de almoço por dia, tá? 60 dias de férias por ano, tá? E o cara que trabalha lá no Ducati, o italiano, ele é bem mais produtivo que nós. Aí eu te pergunto, por quê? O comportamento organizacional vai te ajudar a entender isso, tá bom? Isso tem a ver com produtividade, o nível de produtividade e satisfação que ele tem, tá? Outro elemento que eles estudam é a rotatividade, tá bom? O que é a rotatividade? A rotatividade, pessoal, é a quantidade de pessoas que saem da organização. Por que está saindo tanto? Tá? Na verdade, a rotatividade em si ela não é um problema, porque a rotatividade baixa gera oxigenação. Tá? Por exemplo, tem uma empresa que tem 100 funcionários. Todo mês 2 funcionários vão embora e entram novos funcionários. Esses novos funcionários eles podem trazer novas ideias, contribuir com conhecimentos novos, podem, sabe, dar uma oxigenada, estimular os colegas a produzirem mais, porque está chegando sangue novo aí que pode ser produtivo. Então a rotatividade baixa, ela é boa, não é um problema. Agora, quando a rotatividade é alta, tem alto nível de rotatividade, aí eu tenho um grave problema no ambiente organizacional. Por quê? Porque isso vai gerar alto custo para mim. Porque você imagina, eu não tenho lá meu funcionário para poder fazer o trabalho, eu vou ter que contratar outro, vou ter que treinar outra pessoa. Gera custo, a produtividade cai da empresa, tá bom? Então a rotatividade é um problema para o ambiente organizacional. E o estudo do comportamento organizacional nos ajuda a entender a questão da rotatividade, como a gente vai ver já na próxima lâmina, tá? Esse slide chama lâmina também, só para explicar. E outro problema que também está relacionado com a questão da rotatividade é o absenteísmo. Absenteísmo é você faltar ao trabalho. Tá? Então você imagina, eu preciso de 5 funcionários para fazer o serviço andar bem numa agência bancária, tá? Aí um belo dia, 2 funcionários vão vão passar um dia na praia, exageram lá, pegam muito sol, pegam uma insolação danada, os caras não conseguem ir trabalhar no outro dia. E aí, o que vai acontecer com a empresa?
vai ter um problema grave nessa agência bancária. O atendimento vai ficar sobrecarregado em alguns outros funcionários e não vai ter condição de atender, vai ter cliente insatisfeito, enfim, é uma bola de neve o absenteísmo, tá bom? Absenteísmo é falta de funcionário. Também em pequena escala não prejudica tanto, mas se você pega uma empresa pequena, o absenteísmo pode fazer muita diferença, ainda que seja somente um funcionário faltando, tá bom? Então, produtividade, rotatividade e absenteísmo são elementos que a gente chama de variáveis dependentes, tá bom? Além dessas variáveis, a gente também tem a cidadania organizacional. Seu professor esqueceu de colocar uma imagem mais bonitinha, tá bom? Vou ficar devendo nessa. Mas o que vem essa cidadania organizacional? Cidadania organizacional é você ser aquele bom cidadão. Você está no ambiente organizacional, você não tem uma discricionariedade em relação à cidadania organizacional. Não existe uma regra bem específica em relação a isso, tá bom? Não é uma habilidade técnica que você aprende não aprende isso na escola. Você aprende isso no dia a dia, lidando com pessoas. Cidadania organizacional tem a ver com você ter um ambiente agradável, um ambiente sadio de trabalho para todo mundo, tá? Então a cidadania organizacional é muito importante. E o comportamento organizacional ajuda a entender. Você imagina, eu estou tendo muito conflito, briga direta dentro do ambiente organizacional. O pessoal está se pegando, saindo na porrada no refeitório da empresa. Alguma coisa está acontecendo. A cidadania não está funcionando. Tá bom? Ser um bom cidadão é você ter aquele ambiente tranquilo de trabalho, aquele ambiente harmônico. Professor, conflito é ruim na empresa? Não, conflito é bom. Conflito tem a ver com o trabalho. Tá bom? Essa cidadania aqui tem a ver com o ambiente no geral do trabalho. Tá? Conflito que gera crescimento para a empresa é sempre positivo. Tá bom? Conflito assim, querendo crescer, querendo disputar uma vaga, querendo disputar uma promoção, isso é muito positivo. Agora, conflito que gera briga, desarmonia no ambiente organizacional é totalmente condenável e faz muito mal para a empresa. Tudo bem até aqui? Vamos avançando então, tá? Então a gente viu cidadania organizacional, produtividade, rotatividade e absenteísmo. Importante destacar que rotatividade e absenteísmo são elementos negativos, tá bom? Quando eu tenho eles em grande escala, tá bom? Se eu tenho uma rotatividade alta, se eu tenho um absenteísmo alto, isso é negativo para a organização. Tudo bem? E agora a gente chegou na satisfação no trabalho, tá bom? A satisfação no trabalho, pessoal, ela não é uma variável dependente comum, tá bom? Ela é mais uma atitude, tá bom? Ela não é uma competência simplesmente, ela é uma atitude que você sente. Ela é algo intrínseco, tá? Não é assim, hoje eu estou triste, hoje eu não estou bem, hoje eu estou meio assim. Não é uma coisa momentânea, é uma coisa que é de dentro que vem, tá? Você sente aquilo, é como você está naquele local, tá? E a satisfação dita como você vai lidar com tudo isso aqui, tá? Você imagina, você trabalha numa empresa em que você não gosta do seu chefe te trata mal, você não consegue se dedicar ao seu trabalho, você não está feliz de estar ali, você está ali só porque você não tem uma outra opção. Qual é a tendência? A tendência, pelos estudos que já foram feitos, é que a qualidade do seu serviço, a sua produtividade, o quanto você produz, caia drasticamente. Então tem uma queda de produtividade, isso é normal. E outro elemento muito importante, a insatisfação no trabalho leva a altos níveis de rotatividade e absenteísmo. Qualquer coisa é motivo para faltar. Eu não estou satisfeito, eu não estou feliz no meu ambiente de trabalho, não é bom. Não estou satisfeito de jeito nenhum. Leva ao absenteísmo, tá? O cara quer faltar, o cara inventa doenças. Às vezes o cara fica doente, inclusive, tá? Às vezes ele quer estar doente, às vezes ele fica doente porque o ambiente de trabalho não deixa ele feliz. Insatisfação com o trabalho. Rotatividade é a mesma coisa. As pessoas deixam de trabalhar porque não se sentem felizes naquele trabalho, tá? Isso é um grande problema para a organização, tá? Então, a satisfação ela vai ter relação direta com produtividade e negativamente ela vai se relacionar à questão de rotatividade e absenteísmo. Tá legal? Muito bem. Então, seguindo o que eu estava falando, para finalizar a questão da satisfação no trabalho, o Robbins diz pra gente, o Robbins é o autor do livro, né? Ele diz pra gente que a satisfação do trabalho é o objetivo legítimo de uma organização, porque ele tem relação direta com fatores de desempenho, tá bom? Então assim, a satisfação do trabalho ela não é um fator de desempenho, tá bom? Mas ela tem relação direta com isso, ela é uma atitude, você sente aquilo, você sente satisfação, você sente satisfeito, você gosta do local que você trabalha, ou então você não gosta.
tá? E esse sentimento, esse mix de sentimentos geram em você reação positiva ou negativa. Se você gosta, se você está satisfeito com o seu ambiente de trabalho, você tende a ser produtivo, você tende a render mais, você tende a entregar mais para a sua empresa, você tende a querer crescer junto com essa organização. Agora, se você não está satisfeito, se o ambiente é ruim para você, a tendência é que seja o contrário. Ou seja, que a sua produtividade caia, que você falte ao trabalho quando você puder, que você tenha um ambiente terrível de trabalho, que a cidadania organizacional seja uma lástima para você, tá? Que a pessoa te dê bom dia e fala, não aguento essa pessoa, sabe? É uma tendência, tá? Se você não está satisfeito, não funciona, tá bom? E aí, qual é o grande impacto disso? O gestor, ele tem que estar atento. O gestor, ele tem que saber como você se sente em relação a isso e buscar trabalhar para que você tenha uma satisfação elevada no seu trabalho, tá? Como ele vai fazer isso? Ele vai ter que te entender, tá? Aí a gente vai utilizar elementos como a cultura organizacional, a gente vai ter que fazer pesquisas de clima organizacional para ver como você está, vai ter que te conhecer individualmente para saber os seus anseios, para entender o que você está tendo de dificuldade. Aí a gente vai lançar mão de todos aqueles processos de gestão de pessoas que a gente viu lá atrás, tá bom? A gente vai ter que entender como está o desempenho da pessoa, vamos ter que avaliar isso, nós vamos ter que propor treinamento, propor melhoria no trabalho, tudo para que tenha um ambiente sadio, melhorar as políticas de qualidade de vida no trabalho, enfim, tem diversas ferramentas que o gestor vai ter que lançar a mão para que ele consiga garantir que o seu funcionário diga, olha, eu amo meu trabalho, eu gosto do que eu faço, eu sou feliz aqui no meu trabalho, tá? Isso é muito importante para o ambiente organizacional ser bom. Tudo bem? Bom, essas foram as nossas variáveis dependentes. Como assim, professor? São variáveis que podem ser impactadas. Eu posso modificá-las, tá? Eu consigo melhorar os níveis de produtividade, rotatividade, absenteísmo. Eu consigo melhorar a cidadania organizacional através de algumas políticas e práticas, tá? E eu faço isso medindo também aqui a satisfação do trabalho. Eu vejo que você está satisfeito no trabalho, que o ambiente é bom, a tendência é que o que é positivo aqui fique positivo, no caso da produtividade, e o que é negativo diminua, no caso da rotatividade e o absenteísmo elevado, tá bom? Isso é o que a gente deseja no ambiente de trabalho, é para isso que o gestor deve trabalhar, e é com isso que o comportamento organizacional pode muito ajudar um gestor de uma grande organização. Tá legal? Vamos em frente? E aqui, pessoal, a gente tem o que são as chamadas de variáveis independentes, ou seja, olha só, essas variáveis, elas vão gerar mudança lá nas minhas variáveis dependentes, tá bom? Agora, as minhas variáveis dependentes não geram impacto nelas, tá? Essas variáveis independentes, elas é que são canal de mudança, tá bom? Elas vão gerar impacto nas variáveis dependentes. Como assim, professor? Desenha. Não vou desenhar, vou falar. Seguinte, você imagina, um grupo de funcionários está insatisfeito porque a empresa não está fornecendo lanche à tarde. A empresa fornecia lanche à tarde, a empresa parou de fornecer lanche à tarde. Por quê? Foi uma política do RH que entendeu que não deveria mais fornecer o lanche à tarde para os funcionários, tá? O grupo de funcionários se organiza e aí vai lá reclamar na empresa, tá bom? O grupo tem poder de falar com a empresa e pedir modificações. Ele é um grupo, ele é independente. Ele tem esse poder de ir lá e fazer essa reclamação no núcleo da empresa, no núcleo gerencial da empresa. Foi lá e fez a reclamação. Esse núcleo gerencial da empresa, ouvindo essa reclamação, entendendo a necessidade do seu funcionário, ele fala, olha, a gente chega aqui, a gente fica cansado, é uma necessidade que a gente tem, a gente fica com fome, a gente vai poder render mais se vocês puderem dar esse benefício para a gente. A empresa pode analisar essa demanda e aí com isso fazer modificações nas variáveis dependentes. Como assim? Eu vou melhorar o meu ambiente organizacional, tá? Eu vou conseguir talvez aumentar a produtividade do meu funcionário, vai diminuir a rotatividade, absenteísmo. Esse é o foco, tá? Eu tenho um problema, algo que incomoda. Às vezes, pessoal, uma coisa tão pequenininha, você imagina, o funcionário reclama que não tem bicicletário na empresa. Eu chego para trabalhar e não tem bicicletário, então eu colocar minha bicicleta. Eu fico muito satisfeito com isso, que a minha bicicleta tem que ficar no tempo, tem que ficar jogada. A empresa podia fazer alguma coisa. A empresa vai lá, coloca um bicicletário, para o cara poder colocar a bicicleta dele, e coloca uma cobertura para não ficar exposta ao tempo, e o funcionário fica satisfeito.
Às vezes são pequenas coisas, às vezes é coisa grande. Às vezes a empresa quer, por exemplo, cortar o auxílio de alimentação do funcionário. Às vezes a empresa quer negociar a redução de jornada de trabalho, o cara vai receber menos salário. Isso é algo muito mais complexo. Isso gera o quê? Gera insatisfação no trabalho, tá? Mas o interessante aqui é que, por uma pequena mudança de atitude, como por exemplo, eu devolver o lanche que eu já dava para eles, o cara voltar a produzir melhor, o cara faltar menos, o cara ter menos falta, eu ter menos problema com rotatividade, tá? Isso gera, e a minha cidadania organizacional fica como? Meu clima no ambiente de trabalho. Isso tudo é impactado pela ação de quem? Das variáveis independentes. No caso aqui, ó, o grupo se reuniu e foi lá conversar com a organização, tá bom? E aí o corpo duro da organização lá, o corpo gerencial, vai lá, analisa essas demandas e dialoga, tá bom? Buscando a melhor resolução possível do conflito que se formou. Então, vamos analisar então essas variáveis independentes. Bom, o menor deles aqui, pessoal, é o indivíduo, tá bom? A pessoa, ela chega numa organização, ela tem a sua forma de pensar, tá bom? Por exemplo, faça uma pergunta para um casal que vocês conhecem. Como é estar namorando? Como é estar casado? Como é para você? Vocês são iguais? Vocês têm bases iguais? Vocês aprendem coisas iguais? Como é o dia a dia? Ou então uma coisa mais simples, pega um amigo, pergunta, cara, na sua casa como é? Você tem que varrer? Você tem que cuidar da casa? Você tem que fazer alguma coisa? Fala, não. Pô, cara, aqui eu sou quase um empregado, tenho que fazer tudo, não sei o que, minha mãe me usa, meu pai não me deixa estudar direito, eu tenho que ficar fazendo trabalho doméstico. Cada um tem um jeito, tá? Cada um tem uma forma. Às vezes o pai do amigo não entende que isso é importante para ele aprender essas coisas, e às vezes o seu pai pensa que é importante que você aprenda essas coisas para um dia você poder, sei lá, ir morando sozinho, você poder se virar melhor com isso, tá? Às vezes o seu amigo que namora, ele foi criado de um jeito pela mãe, e a namorada criada de um outro jeito. Então ele quer que as coisas sejam de um jeito, a namorada quer que seja feito de outro. O cara vai casar, a mãe dele sempre passava as cuecas dele. A mulher fala, eu não vou passar as suas cuecas. Ele fala, poxa, minha mãe passava minhas cuecas. Cara, é o seu, sua mãe é sua mãe, vai lá casa com ela, tá? Cada um tem um jeito, tá bom? Então quando o cara chega na organização para trabalhar, é muito normal que ele traga valores enraizados, que ele traga cultura de outro lugar, tá? Que ele traga costumes que ele tinha. Isso aí impacta na qualidade do seu trabalho, tá bom? E aí ele tem que se enquadrando e buscando se modificar, tá bom? Então o indivíduo é o menor grupo nesse caso aí. Ele tem costume, ele tem mania, e aí o gestor ele tem que saber lidar com isso, porque isso influencia o seu comportamento, tá bom? É muito difícil e a gente tem que aprender a lidar com essas diferenças, tudo bem? Bom, o segundo nível que a gente vai analisar é o nível de grupo, tá bom? Quando você está num grupo, você é mais forte, tá? O grupo, pessoal, ele é maior do que a soma dos indivíduos. Como assim? É muito comum uma pessoa sozinha, ela ficar às vezes na dela quando ela chega num lugar. Agora, quando essa pessoa está no seu grupo, no seu meio, ela se solta, ela fica mais à vontade, ela ganha força, ela se torna uma coisa maior, tá bom? Ela consegue impactar mais, tá? Então, o grupo ele é muito mais coeso, ele tem mais voz. Você consegue, para você ter noção, se você chegar sozinho e for fazer uma reclamação de alguma coisa, é só uma voz falando. Agora, quando um grupo inteiro vai fazer uma reclamação sobre alguma coisa, é uma coisa muito mais forte, tá? Por quê? Porque o grupo tem mais força no meio organizacional do que o indivíduo em si, tá bom? E você sempre se comporta diferente quando você está sozinho, tá? Pode perceber, quando você está sozinho você é de um jeito, quando você está em grupo é de uma forma diferente, você ganha força, você fica maior. Mas maior mesmo é quando você é uma organização, tá bom? Quando eu estou no nível de organização, eu sou muito maior. A organização, ela tem todos os grupos dentro dela, tá? E ela lida tanto com grupos internos quanto com grupos externos. Então ela é muito grande, ela é muito forte. A organização ela tem cultura própria e ela exerce influência sobre todo mundo, tá bom? Eu aposto que vocês conhecem alguém que fala assim, ah, é fulano da tal, fulano que trabalha em tal lugar. Tá? Aqui em Montanha a gente ouve muito assim, ah, fulano da Damari, fulano que trabalha, a pessoa que trabalha na Damari, ou fulano que trabalha no supermercado tal, ou fulano que trabalha em tal lugar, sabe? É muito comum a pessoa se associar ao ambiente organizacional. Por quê? Porque aquela cultura ela vai enraizando na pessoa.
ela vai tendo aquele sentimento de pertencimento, aquilo faz parte da vida dela, faz parte da rotina dela, e ela se sente como um elemento daquilo ali, tá bom? E a cultura tem uma força muito grande, a organização ela exerce impacto muito forte nos indivíduos, tá bom? Porque ela tem o desenho organizacional dela. Lembra quando a gente falava lá sobre análise e descrição de cargos? Ela tem um desenho específico, ela tem a hierarquia dela, e cada um conhece a hierarquia, respeita aquela hierarquia. Nós vamos estudar mais a fundo a questão da hierarquia também. Ela tem políticas próprias de recursos humanos, ela tem cultura, e tudo da cultura organizacional da empresa impacta os indivíduos, impacta os grupos, tá? Quando a empresa faz uma modificação, gera impacto nos indivíduos, tá? Um belo dia, um senhorzinho chamado Ford, Henry Ford, inventou que ele ia pagar $5 por dia para os seus funcionários. Isso era um troço de doido, o povo não pagava nem 2, o maluco vira e fala que vai pagar 5. Nossa, a galera foi loucura, dava fila e mais fila de gente querendo trabalhar para Ford, tá? O cara começou a pagar muito bem, os caras ficaram o quê? Ó, vamos ver lá? Lindo, amo meu trabalho, amo você, Ford, maravilhoso, espetacular, mito, te adoro, te quero, Ford. Todo mundo queria trabalhar pro cara, tá? Bom, brincadeiras à parte, pessoal, a base é essa, tá bom? Então, assim, a organização, ela é maior do que a soma das suas partes. Nesse contexto aqui, ela se torna algo muito mais forte, tá bom? Ela passa a ser forte influência sobre todo mundo, tá legal? E basicamente o que a gente tinha para ver sobre essa parte introdutória do comportamento organizacional é isso mesmo. Caso tenha ficado dúvida, tá? Manda e-mail, manda uma mensagenzinha no WhatsApp, manda áudio, qualquer coisa que vocês quiserem conversar, eu estou sempre à disposição, tá bom? Pode mandar, entrar em contato. E aí, como não pode faltar, né? Tem atividade. E aí, só para vocês estarem cientes, olha só, essa quinzena que está começando hoje é dia 19/10. Essa quinzena que começa hoje, ela vai até dia 30/10 de 2020, tá bom? São 2 semanas de atividade. E aí, a nossa semana, pessoal, é essa primeira aqui, ó, que vai de 19/10 até dia 23/10, tá? Essa atividade vai estar aberta até quando, professor? Essa atividade vai estar aberta até o dia 30/10, talvez até 2 diazinhos a mais para vocês poderem postar, tá bom? Mas, por favor, vai aquela dica, não fica deixando pro final, tá bom? Tenta criar uma agendinha, troço simples pra você fazer. Simples, professor, você botou 10 questões aí, botei 10 questões pra você ver que tem 10, mas você tem que escolher só 5, tá bom? Das 10, escolhe 5. Por favor, não escolhe as mesmas 5 dos seus colegas, porque senão fica uma coisa meio suspeita, ainda mais se usar as mesmas palavras, errar o português no mesmo local. Então, por favor, né, tenta fazer o mais na moral possível aí. E lembrando, pessoal, zoeiras à parte, isso aqui tá lá no acadêmico, tá bom? No sistema acadêmico, na nossa página, lá no nosso lá de materiais de apoio, o livro inteiro do Robbins está lá para vocês, tá bom? Os capítulos são pequenininhos, tá? Esse capítulo aqui teve 20 e poucas páginas, tá? Bem curtinho mesmo, pra vocês poderem pegar esse material, tá bom? Se vocês precisarem. Esse capítulo especificamente, obviamente, ele tá aqui embaixo para você, ele vai estar na página da atividade, você poder acessar, tá? São 10 questões do capítulo 1, que estão lá na página 27, tá? Do capítulo, só olhar lá pelo númerozinho dela. E aí, são 10 questõezinhas marotas aqui para você poder responder, tá bom? Você vai escolher quantas? 5, tá? Responde 5 para mim, bota numa folha, digitaliza o caderno. Então, pessoal, não quero digitalizar caderno, não, eu não posso simplesmente pegar e fazer no Word, agora pode. Foi uma demanda de vocês e está atendido. Vocês vão poder também mandar direto no arquivo digital, se vocês preferirem assim, tá bom? Só não deixe de mandar, o prazo aí vai então até lá no poderoso lá dia 30, e depois eu ainda deixo mais uns dias, que ele vai estar lá como entrega em atraso, mas continua recebendo a postagem de boa, isso não é um problema, tá legal? Agora sim, acabou, obrigado. Fiquem bem, tá bom? Em caso de dúvidas, entre em contato. Não deixe de responder o form lá, tá bom? Mandei lá para vocês poderem falar sobre como vocês querem que seja desenvolvido. Se vocês querem momento síncrono, se vocês preferem manter essas aulas aqui da forma que a gente está fazendo, que foi feito essa. Se você quer usar algum momento síncrono para uma dúvida ou outra, se vocês querem entrar em contato comigo quando precisar, enfim. Tá lá para vocês poderem conversar. E aquela coisa, pessoal, para a gente viabilizar isso, eu tenho que ter pelo menos metade da turma, de cada uma das turmas, aderindo a isso.
porque dar aula síncrona, né, para 20 alunos de 20, 40 alunos de 70, de 80, muita gente vai ficar sem o conteúdo, tá bom? E essa informação aqui tá salva aí para vocês no AVA enquanto durar o semestre, tá beleza? Um abraço, fiquem bem e até logo. É isso aí, qualquer dúvida, vocês sabem, é só entrar em contato. Tchau, tchau.